Olá, queridos irmãos, vamos continuar. Estamos nesse tempo do estudo do nosso livro, O Silêncio de Maria. Maria vai nos ensinando através do seu silêncio. Talvez você está chegando aí pela primeira vez, seja o primeiro vídeo que você está assistindo. Me chamo Edivaldo, sou aqui de Atibaia, paróquia São Sebastião, diocese de Bragança Paulista. Aqui nós temos um grupo de irmãos onde nós nos reunimos para interceder pelas pessoas em adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A nossa arma é o Santo Rosário, né? O Rosário da Virgem Maria. E nós, além de intercedermos e de rezarmos, também estamos nos aprofundando no conhecimento da Mãe, que ela vai nos ensinar exatamente sobre o que está na Palavra de Deus, né? O Evangelho. Em Maria nós vamos lendo o Evangelho, né? Maria é aquela que mais é a serva do Senhor, é a primeira discípula, é aquela que nos ensina essa perfeição do seguir a Cristo. Então nós queremos aprender com ela, né? Com ela nós intercedemos também. Bom, estamos estudando esse livro, esse já é o 5º vídeo. Então se você ainda não assistiu nenhum, nesse canal mesmo, nós temos lá uma pastinha, né, chamada O Silêncio de Maria. Você entra lá e estão todos os vídeos lá, aí fica mais fácil. Você vai dando a sequência, né, desse estudo. Bom, esse vídeo vocês estão vendo, eu não estou editando ele, então hoje mesmo tem vizinho aqui na construção, tem barulhos por aí de cachorro latindo, enfim, não vai ter cortes, tá bom? Vamos fazer um negócio bem objetivo, tá? Até pelo tempo da gente, mas é com muito amor, é com muito carinho que a gente faz, tá? A ideia do vídeo é para que seja de um fácil acesso, né? Porque nem todos têm como comprar ou como ler. Então, com os vídeos de pouquinho em pouquinho vão conhecendo, né? Eu não estou lendo na íntegra, tá bom? Alguns trechos, tem muitos trechos importantes. É um livro de pouco mais de 200 páginas e nós estamos agora na página 75 desse livro, tá bom? Vai começar aqui dizendo o subtítulo, A Mãe Fugitiva. Então, nós vimos até o momento em que Jesus ia nascer ali na gruta de Belém, né? Maria com o seu silêncio, aceitando o silêncio de Deus e tudo acontecendo, sinais vindo, né? Vieram os pastores e disseram aquelas coisas maravilhosas que eles viram dos anjos, né? Outro evangelho vai dizer que vieram os reis de longe, né? E dizendo também que viram essa estrela, seguiram essa estrela e chegaram lá. E o que aconteceu depois? Certo dia, o céu falou. Falou para quem? Falou para José, né? Mateus capítulo 2, versículo 13. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Essas poucas palavras encheram de interrogações o coração de Maria. Por que Herodes procura esse menino? Como soube do seu nascimento? Que mal lhe fez para que o rei queira acabar com ele? Para o Egito? Que não para Samaria, ou a Síria, o Líbano? Como vamos ganhar a vida? Que língua vamos ter que falar? Em que templo haveremos de rezar? Então, todas essas interrogações podem sim ter vindo, né, sobre Maria. Porque Maria, o livro vai nos ensinando, né, é humana como nós. Tem tudo isso que a gente tem, né, essas dúvidas.
Maria também tem dúvidas. Tanto é que ela vai perguntar para o anjo, né, naquele anúncio, mas como vai acontecer isso? Então, Maria tem sim no coração todas essas dúvidas. Mais uma vez, abateu-se sobre a jovem o terrível silêncio de Deus. Quantas vezes acontece isso mesmo em nossa vida? De repente, parece tudo um absurdo. Nada tem sentido. Deus, se existe, se é poderoso, por que permite tudo isso? Não é isso que nós interrogamos tantas vezes? Cadê Deus? Se Ele é tão poderoso, por que não fez nada? Por que não agiu agora? Dá vontade de nos rebelarmos contra tudo, de negar tudo. A mãe não se rebelou, abandonou-se. A cada pergunta respondeu com um faça-se. Olha só, querido. Então, diante de todas essas perguntas, a resposta era sempre essa. Faça-se. Lembra lá do faça-se, lá de Lucas, capítulo 2, né? Capítulo 1. Aquele faça-se que ela deu ao anjo, não foi só naquele momento, foi em todos os momentos, foi diante de todas as perguntas. Faça-se. Uma serva não faz perguntas, entrega-se. Senhor meu, eu me abandono em silêncio, em tuas mãos. Faze de mim o que quiseres. Estou disposta a tudo, aceito tudo. Nesse momento, Maria está na condição de fugitiva política. Olha só que interessante. Ela politicamente está fugindo. Para saber qual o estado de ânimo da mãe, precisamos ter presente a psicologia de um fugitivo político. Um fugitivo vive de sobressalto. Não pode dormir 2 noites seguidas em um mesmo lugar. Então Maria com José estão fugindo, com o menino, né? Estão fugindo para o Egito. Então, não se pode dormir 2 noites no mesmo lugar. Por quê? Porque levanta suspeitas. Assim viveu a pobre mãe naqueles dias. Será que poderemos dormir aqui? O que será melhor? Viajar de dia ou de noite? Então são perguntas que o autor está colocando aqui, né? Como se Maria estivesse fazendo essas perguntas. Que provavelmente aconteceu essas situações, não dessa forma, né? Não com essas palavras, mas aconteceu essas atitudes humanas. Porque Maria, insisto, e o livro também insiste em dizer, o autor, Inácio Larranaga, eles são humanos como nós. Fazem perguntas, têm dúvidas. Para quem também está chegando agora, eu não leio o livro ao pé da letra, tá? Então essas pausas é porque eu já estou indo para outra parte que eu fui grifando aqui. No meio dessa devasta solidão, envolta no silêncio, lá vai a mãe fugitiva, abandonada nas mãos do pai, cheia de uma doçura inquebrantável, repetindo permanentemente o seu amém. A prova do desgaste. Entre as táticas humanas mais eficientes para destruir uma pessoa ou uma instituição está a guerra psicológica do desgaste. Ser herói durante uma semana ou durante um mês é relativamente fácil, porque é emocionante. Não se deixar quebrar pela monotonia dos anos é muito mais difícil. Pelo que parece, a prova mais aguda para a fé de Maria foi a do Calvário. Mas a prova mais perigosa foi a desses 30 anos, embaixo da abóbada do silêncio de Deus. A ferida da espada, citado em Lucas 2, versículo 35,
por mais profunda e sangrenta, não foi tão ameaçadora para a estabilidade emocional da fé de Maria, como estes intermináveis 30 anos. Vamos pensar em outros casos paralelos. Então, uma parada aqui, o autor está trazendo uma coisa muito real, né? Você passar por um período é difícil, As provações vêm, você está passando aquele período, é difícil, é muito difícil. Agora imagine passar por esse silêncio de Deus durante 30 anos. Por que ele diz esses 30 anos? Porque Jesus vai se manifestar como Filho do Pai, Filho de Deus, com 30 anos. Até então, uma criança como outra criança. Um jovem como outro jovem. Sim, cheio de sabedoria. Sim, cheio de Deus. Que fala coisas de Deus, que aprendeu no colo de José, no colo de Maria, sobre a fé, que sabia a Torá, né, que sabia os ensinamentos da palavra, dos profetas, sabia, era um homem de Deus, dava para ver. Mas até aí, havia também outros homens de Deus, outros homens educados na fé. Até que ele era estudado, né, que ele era mestre, né, na arte da palavra, da lei, sabia muitas coisas. Que bom, mas havia outros. O que demais tem em Jesus? Silêncio. 30 anos sem diferenciação assim tão significativa para dizer, olha, ele é Deus. 30 anos. Então, o autor está colocando isso aqui, né? Durante um mês, é relativamente fácil, emocionante, mas não se deixar quebrar pela monotonia dos anos, isso é o difícil. Então Maria viveu isso. Essa prova do desgaste. Agora ele vai colocar alguns exemplos aqui para nós. Abraão recebeu a promessa de um filho quando tinha, segundo a Bíblia, 75 anos. Mas Deus, premeditadamente, vai demorando o cumprimento da promessa e submete a fé de Abraão à prova do desgaste. Passam-se os anos, o filho não chega, e a fé de Abraão começa a enlarguecer. Passam-se mais anos e o filho não chega, e a fé do patriarca vai rolando por uma encosta até que, em determinado momento, Abraão caiu numa profunda depressão. E para não sucumbir de uma vez, exigiu de Deus uma garantia visível, um fenômeno sensível, um sinal. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 8. Então Abraão, ele quer um sinal, o tempo está passando, ele já velho, a sua esposa já velha, e além disso estéril. Cadê Deus? Vamos abrir a palavra e ler esse versículo. Gênesis, no capítulo 15, no versículo 8. Lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 8. Vamos lá, na íntegra aqui. Ele replicou, Senhor, como vou saber que a possuirei? O Senhor fez aqui uma promessa e ele falou, como que eu vou saber isso? E aí Deus vai colocar para ele aquela passagem bonita, né? Ele traz aí uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e aí Abraão faz tudo isso, né? Abre os animais e um fogo ali passa do meio daqueles animais, era o sinal da aliança
de Deus com Abraão. Né? Deus dá sinais às vezes. E às vezes não. Maria precisou esperar 30 anos. Em meados do século passado, Bernadette Sommelier teve em Lourdes uma série esplêndida de manifestações. Então, está falando aqui das mensagens, né, de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, né? Então ela teve várias manifestações ali de Deus, de Nossa Senhora, ela ficou tão cheia de graças ali, de poder ver aqueles sinais. Mas de repente, o céu se calou. E até o dia de sua morte, ela foi acompanhada pelo silêncio. Olha, o silêncio bateu para Bernadette também, para Santa Bernadette. Porque sempre acontece a mesma coisa. Quanto mais intensa é a luz do sol, mais profundas são as suas sombras. Foi isso que aconteceu no caso da Senhora. Passam-se os anos. A impressão viva e fresca da Anunciação ficou lá longe. Sobrou apenas uma lembrança apagada. A monotonia encarnou-se em Nazaré, dentro de horizontes geográficos inalteráveis. A monotonia nem sempre a mesma cara, tem sempre a mesma cara. Horas compridas, dias longos, os intermináveis 30 anos. A mãe observa tudo. Aí está o filho, trabalha, come, reza, sempre o mesmo dia após dia, semana após semana. Cada ano parece uma eternidade, dá a impressão de que tudo está paralisado. O que fazia a mãe? Nas horas eternas, enquanto moía o trigo, amassava o pão, trazia lenha do morro ou água da fonte, revirava na cabeça as palavras que um dia fazia tanto tempo ouvira do anjo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Está lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 32. E a perplexidade começou a bater insistentemente à porta da mãe. Mas será verdade tudo aquilo? Será que não fui vítima de uma alucinação? Quando tudo parecia absurdo, ela respondia seu amém ao próprio absurdo. E o absurdo desaparecia. Ao silêncio de Deus respondia com o faça-se. E o silêncio se transformava em presença. Ficava em paz. E a dúvida transformava-se em doçura. O rapaz já tem 15, 18, 20 anos, não há manifestações, está tudo em silêncio. Mas a mãe não abre as portas para a dúvida. O filho já é um homem adulto de 22, 25, 28 anos. Seu primo João, filho de Zacarias, estava comovendo a capital teocrática, arrastando multidões para o deserto, e este aí, mal fala. Sai pelas casas para consertar uma janela, uma mesa, uma cadeira, sobe no telhado para acertar uma viga, carrega troncos para fazer o jugo dos bois. A mãe observa, medita, cala. O moço é igual a todos os outros. Definitivamente as palavras da Anunciação pareciam bonitos sonhos de uma noite de verão. E ela? Não tinham dito que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada? Impossível. Estava chegando o acaso de sua vida, parecia prematuramente envelhecida, como acontece sempre com as pessoas dos países subdesenvolvidos. Sua vida aparentemente não se distinguia muito da vida de suas vizinhas. Para não sucumbir, a mãe teve que empregar uma quantidade enorme de fé adulta, fé pura e limpa, aquela que só se apoia no próprio Deus. Seu segredo foi esse: não resistir, mas entregar-se. Só
o desenvolvimento de uma grande intimidade com o Pai e o abandono inquebrantável em suas mãos livrou Maria do pior escolho em sua peregrinação. O mesmo acontece em nossa vida, na vida religiosa, com o sacerdócio. O mesmo acontece no casamento. Maria é modelo para qualquer pessoa, em qualquer estado. Sua coragem e fortaleza, essa fé adulta da mãe, livrará também a nós de qualquer asfixia. Bom, para aqui, página 82, hoje fomos bastante aqui pelo livro, porque tem muita coisa bonita, né, que nós estamos aprendendo com Nossa Senhora. Olha, não é fácil, né? O silêncio de Deus. Mas a Virgem Maria nos ensina a esperar. E esperar com o silêncio também. Na certeza, Ele vai fazer. Muitas vezes nós temos que recorrer àquele momento crucial da fé. Maria teve aquele momento crucial no anúncio do anjo, e tantas vezes nesses 30 anos ela tinha que meditar aquele dia, aquele momento, ou aquela visita dos pastores trazendo a boa notícia que os anjos também os visitaram para dizer que o menino estava nascendo. Então, esses relatos, esses testemunhos, esses pequenos sinais, Maria ia juntando e meditando, para suportar o silêncio de Deus e para esperar nele. Se Ele agiu, Ele agirá de novo. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Então que nós também possamos viver como Maria. Põe a mão no seu coração. Acalma o seu coração. Saiba que, mesmo que as respostas ainda não vieram para a sua vida, a resposta está no silêncio. A resposta está na fé. Assim como Abraão também teve que esperar, tantos outros profetas, enfim, tem que esperar, os santos tiveram que esperar. Nós vimos aí Santa Bernadette, que também viveu o silêncio de Deus. Nós precisamos viver o silêncio de Deus. Isso faz parte. Maria está nos ensinando. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar os santos que nos ensinam. Obrigado por nos dar a Virgem Maria, que nos ensinou desse modo tão especial. Ela é a vida doçura. Ela é a esperança nossa. Por isso que ela nos ensine também a caminhar nessa vida em silêncio, em meditação, sempre recordando os feitos do Senhor. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Obrigado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.